O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 120, Refugiados no Brasil. E para falar desse tema aqui no podcast, eu e o Renato, a gente vai ter a honra de receber hoje a Carolina Nunes, gerente de operações e novos negócios do Refúgio 343. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Renato? Como estão vocês? Tudo bem, tudo bem. Um friozinho gostoso aqui tomando um café, mas tudo ótimo. Delícia, Carolina. Aqui também friozinho. É estranho em Ribeirão Preto o frio, mas tá um pouco hoje. E que bom que estão todos bem. Um prazer receber você aqui no nosso podcast para a gente conversar sobre os refugiados no Brasil e a atuação da 343 também. Com certeza, nossos ouvintes vão gostar muito desse tema. Espero que todos que estão nos escutando estejam bem também, curtindo ou um frio ou um calor, dependendo da região que está. Bom, vamos fazer uma abertura aqui, Gustavo, sobre o tema. Uma notícia aqui do dia 31 de março desse ano, 2023, até recente, do site do Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Eles trazem, que a Operação Acolhida atingiu a marca de 100 mil pessoas refugiadas, imigrantes da Venezuela, interiorizadas pelo Brasil. No dia 30 de março, um dia antes dessa matéria ir ao ar, um voo saiu de Boa Vista, em Roraima, levando 144 passageiros com destino a Curitiba, no Paraná. Da capital paranaense, as pessoas foram transportadas via terrestre para 10 cidades nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. São mais de 930 municípios brasileiros que receberam os cidadãos do país vizinho em quase 5 anos. Essa iniciativa é uma resposta humanitária do governo federal e parceiros às demandas das pessoas refugiadas e imigrantes que chegam ao país pela fronteira com a Venezuela, com o intuito de diminuir a sobrecarga nos municípios que recebem os cidadãos da nação vizinha, principalmente Pacaraima e Boa Vista. A Operação Acolhida apoia o deslocamento voluntário, seguro e organizado de refugiados e imigrantes buscando novas oportunidades de integração socioeconômica e cultural. Bom, e refugiados são pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. A vida como refugiado pode ser difícil de imaginar, mas para milhões de pessoas em todo o mundo é uma realidade apavorante. 108,4 milhões. Esse é o número de pessoas que estão fora de seus países deslocadas à força atualmente, com números do final de 2022. Resultado de perseguição, conflito, violência, violação de direitos humanos ou eventos que perturbaram gravemente a ordem pública. As crianças representam 30% da população mundial, porém, elas representam 40% de todas as pessoas deslocadas à força no mundo. A República Árabe da Síria foi o país que mais gerou refugiados no mundo ultimamente. Cerca de 6,5 milhões de pessoas foram forçadas a fugir dos conflitos que assolam o país. Desde 2011, milhões de sírios foram forçados a fugir de suas casas e buscaram seguranças em países como Líbano, Turquia, Jordânia e até aqui no Brasil. Eu conheço pessoalmente refugiados sírios que estão em São Paulo fugindo dos conflitos daquele país. Além dos refugiados, 13,5 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária e de proteção devido a esse conflito. E quase 7 milhões de pessoas estão deslocadas dentro da Síria. Mais de um ano após a invasão russa na Ucrânia, mais de 13 milhões de pessoas permanecem longe de suas casas, incluindo quase 8 milhões de refugiados em toda a Europa. E mais de 5 milhões de deslocados internos dentro da Ucrânia. Além destes, vários países se encontram em emergência devido a conflitos internos. Afeganistão, Burundi, Etiópia, Iraque.
República Centro-Africana, Iêmen, Nigéria, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Venezuela. Sem falar nas crises de Covid e as mudanças climáticas. A Turquia é o país que recebeu o maior número de refugiados, um total de 3.600.000, ou seja, mais do que uma cidade do tamanho de Belo Horizonte ou Brasília, vindos principalmente da Síria. As crises na África subsaariana tendem a forçar as pessoas a fugir para os países vizinhos, e como resultado, esta região continua a acolher um número cada vez maior de refugiados. Todos esses dados impactantes podem ser encontrados no site do Acnur. Bom, no dia 20 de junho, que está indo ao ar esse episódio, é o Dia Mundial dos Refugiados. Essa data visa homenagear a coragem, a força das milhões de pessoas que são obrigadas a fugir de suas casas e se refugiar em outras localidades para evitar perseguições, calamidades naturais ou guerras. O principal objetivo da data também é discutir com a sociedade e os governos a ideia da solidariedade, respeito e responsabilidade que as nações devem ter com os povos refugiados. Aqui no Brasil também temos várias situações de recebimento dos refugiados, e é sobre esse assunto, que vamos conversar com a Carolina a respeito de como que são esses refugiados, de onde que eles vêm, a situação que eles se encontram. E para a gente começar, então, já chamando a Carolina aqui para a nossa conversa, eu queria que você nos contasse, primeiramente, Carolina, a respeito da atuação da Refúgio 343, por favor, a história, como que começou, essa atuação de vocês aqui no Brasil. Legal, gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom, o Refúgio 343, ele nasceu em resposta ao maior desafio migratório da história do hemisfério ocidental. Nós somos uma organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de refugiados e imigrantes, e a gente trabalha com 2 eixos de atuação, desenvolvimento social e ajuda humanitária, e através de pilares de acolhimento e educação. O Refúgio hoje tem 3 anos e meio, mais ou menos, de vida. A gente nasceu no meio da crise venezuelana, de chegada da maior quantidade de pessoas, em Roraima. As pessoas chegam por Pacaraima, que é uma cidade vizinha a Santa Helena, na Venezuela, e muitas vezes vêm a pé, vêm de ônibus, vêm de caminhão, enfim, e fazem a travessia, e ao chegar em Pacaraima são atendidas por uma operação que foi organizada, pelo governo brasileiro, em parceria com as agências da ONU e outras organizações humanitárias que prestam apoio a essa população, para fazer toda a parte de documentação e também ter esse primeiro acolhimento, alimentação, vacinação. Mas por mais que a situação seja difícil e seja complexa, nós temos ainda uma quantidade gigantesca de pessoas chegando todos os dias. A gente está com uma média de 600 refugiados e imigrantes venezuelanos todos os dias cruzando a fronteira do Brasil com a Venezuela. E esse é um número que não para de crescer. Por mais que a gente tenha altos e baixos nesse modelo de imigração, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de pessoas chegando. E o que o governo brasileiro, em parceria com as agências da ONU, resolveu fazer para resolver essa questão tão difícil que assola principalmente o estado de Roraima? Organizou uma resposta humanitária que é o trabalho de interiorização, que basicamente é tentar apoiar esses refugiados e imigrantes a conseguirem oportunidades de emprego e adaptação, escola, educação, saúde em outros lugares do Brasil. A rede de educação e a rede de saúde de Roraima já estão completamente sobrecarregadas, então não seria possível que essas pessoas continuassem somente em Roraima. Dessa maneira, várias organizações sociais, assim como a nossa, fazem todo esse processo de acolhimento que consiste nesse match, nessa ligação entre empresas que querem contratar refugiados e imigrantes e os refugiados e imigrantes que nós atendemos lá em Boa Vista. Então, esse é o ponto mais alto do nosso trabalho, é o ponto principal do trabalho do Refúgio 343. E além do processo de acolhimento e interiorização, a gente também faz vários cursos profissionalizantes, a gente tem um processo formativo que vai apoiar esse refugiado e imigrante na adaptação aqui no Brasil. Então, é uma trilha básica de português, educação intercultural, a gente tem cursos como operador de caixa, técnico em vendas, finanças pessoais, uma série de oportunidades para que essas pessoas saiam de Boa Vista já formadas e qualificadas para integrar o ambiente de trabalho. Qual que é o maior desafio que vocês veem para integrar esses refugiados com a população aqui no Brasil, e como é que é a recepção
que vocês veem da sociedade lá em Roraima, principalmente, mas também no resto do país, em relação a esses refugiados? Olha, eu acho que se não houvesse o trabalho organizado de interiorização, organizado pela Operação Acolhida, né, que é esse grupo de governo brasileiro e agências interessadas em fazer todo esse processo acontecer, a situação seria muito mais grave, né, porque as pessoas estariam ainda em Roraima, em sua maior quantidade, sem local para acolhimento, enfim, uma série de outras necessidades básicas do ser humano. Hoje, por conta desse processo de interiorização que já se iniciou há algum tempo, a gente já bateu a meta de 100 mil interiorizações desde o início da Operação Acolhida. Isso significa que 100 mil pessoas que deveriam estar morando em Roraima, hoje estão morando em diversos lugares do país. Só o Refúgio 343 já fez interiorizações para mais de 220 cidades de todo o Brasil, em mais de 20 estados brasileiros. Então, o fato de poder dispersar essa população em locais onde há uma demanda por emprego, né, e por pessoas qualificadas para desempenhar determinadas funções, e também uma possibilidade de integrar crianças na rede municipal de educação, enfim, que eles possam acessar o Sistema Único de Saúde, é uma solução que o Brasil encontrou para conseguir resolver, em parte, o problema que está acontecendo no nosso país. Então, hoje eu vejo que existe uma abertura das empresas e uma abertura da sociedade civil para a chegada desses venezuelanos. A questão da xenofobia, né, do preconceito, ela é uma questão latente, principalmente em Roraima, porque imaginem vocês que de uma hora para outra, uma cidade que não tinha pessoas morando nas ruas, começa a receber uma quantidade gigantesca de pessoas todos os dias, com necessidades básicas urgentes. Então, em Roraima, a gente vê uma questão um pouco mais latente, voltada para essa questão do preconceito, mas em outros lugares do Brasil a gente não vê, até porque essa população acaba indo integrar uma mão de obra qualificada em vários lugares do país onde não há mão de obra disponível para desempenhar determinadas funções. Então não é que eles estão roubando emprego dos brasileiros, eles estão indo para resolver uma demanda e uma necessidade básica nossa, né, do mercado privado. Então, eu acho que é uma questão muito mais factível e o Brasil é um país muito mais acolhedor do que outros países da América do Sul, que também estão recebendo refugiados e imigrantes venezuelanos. O Brasil é o quarto país mais procurado, né, atrás da Colômbia, Peru e Equador, com 460 mil refugiados e imigrantes venezuelanos. A Colômbia, hoje, ela recebe 2,5 milhões de refugiados e imigrantes venezuelanos, então está em primeiro lugar, acho que até por uma questão de proximidade e idioma também. E lá, a gente sabe, né, tanto na Colômbia como Peru, Equador, enfim, Chile, são lugares que normalmente existe um preconceito e uma situação mais difícil para a adaptação dessas pessoas, inclusive pensando numa questão de documentação e da forma como a gente tentou apaziguar esse desafio migratório. Nós somos muito mais acolhedores e conseguimos resolver da melhor maneira possível essa questão que assola o estado de Roraima como um todo. Carolina, você comentou, né, bastante da situação da Venezuela, né, dos venezuelanos chegando aqui no Brasil, porque são o maior número de refugiados que buscam abrigo aqui no nosso país, mas vocês atendem outras populações que vêm de outros locais também? Não, na verdade a gente não faz porque a gente nasceu com a Operação Acolhida. Então, o nosso trabalho está localizado em Roraima. A gente está resolvendo a questão do contexto migratório da Venezuela com o Brasil. Mas é interesse, é objetivo do Refúgio que a gente possa ter um processo de expansão para outras praças também. O Refúgio nasceu com a Operação Acolhida, mas a gente não quer acabar com ela. Então, se amanhã ou depois a gente para de ter esse fluxo migratório, a gente quer estar em São Paulo, a gente quer estar em Belo Horizonte, né, no Rio de Janeiro. Então, hoje a gente vem trabalhando justamente para expandir a nossa atuação, pensando em casas de abrigamento. A gente tem o objetivo de ter uma casa-refúgio aqui em São Paulo, justamente para acolher pessoas de outras nacionalidades e formar, assim como a gente faz com a população venezuelana. Ah, legal. Você falou um pouco, né, tanto desse processo de acolhida, mas também da capacitação que vocês dão para essa população. Como que é esse trabalho? Assim, vocês têm voluntários que ajudam para que essas pessoas se capacitem tanto no português? Vocês
fornecem cursos para que eles possam atuar em algum segmento específico aqui no nosso país e direcionar eles para alguma atuação mais direta? Ou é uma coisa mais ampla mesmo e aí a sociedade vai absorvendo conforme a demanda e a necessidade de trabalho dessas pessoas? Olha, a gente tem uma trilha básica de 90 horas de formação. Então, as pessoas, quando chegam até nós, a gente oferece principalmente cursos de português e educação intercultural, que é basicamente uma oportunidade que a pessoa vai ter de conhecer um pouco mais da nossa cultura, o direito do trabalho, entender o que é um salário bruto, o que é um salário líquido, saber como é que funcionam as leis brasileiras, o que é a Lei Maria da Penha, de que maneira essa pessoa precisa se comportar em determinados ambientes, no ambiente de trabalho, o que é possível dizer, o que não é legal falar. Então, essa é uma trilha básica que a gente oferece dentro do refúgio. Depois a gente tem outros cursos profissionalizantes para determinadas demandas. Então, hoje o varejo ele tem uma demanda grande. Operador de caixa é uma função que a gente acabou oferecendo dentro da nossa grade, e técnico em vendas, porque vai possibilitar, depois de adquirir, obviamente, o português, que eles possam trabalhar em qualquer comércio, né? Então é uma oportunidade que eles têm também de se desenvolver nessa área. A gente vai expandir a nossa atuação em Boa Vista. A gente conseguiu a doação de computadores e a gente vai abrir uma sala de informática com 30 computadores para a gente também oferecer cursos de informática para essa população e outros cursos em parceria também com outras fundações e institutos que entram em contato com a gente. Então a gente tem algumas parcerias, por exemplo, a Diageo, ela faz cursos de coquetelaria e excelência em atendimento junto com a gente. A gente tem a Fundação Adwane, que tem um curso voltado para habilidades socioemocionais, né, com foco na empregabilidade. Tem a Microsoft, que também vai oferecer trilhas de capacitação digital, assim como a Recode também. Então, tem algumas organizações que são interessadas em oferecer cursos e a gente recebe com muita gratidão e com muita felicidade, porque quanto mais opção a gente puder oferecer para as pessoas se qualificarem e saírem de lá com uma experiência, né, mais interessante, a gente vai fazer. Então, é um pouco do que a gente faz na escola. Mas só para vocês terem uma noção, até hoje a gente já formou mais de 2.200 pessoas e a gente já entregou mais de 4.000 certificações. A nossa expectativa é de justamente que esses cursos possam formar para que as pessoas acabem atuando profissionalmente, né, no mercado de trabalho brasileiro. Então, é sempre um casamento entre a escola, refúgio e a nossa área de acolhimento, que vai justamente propiciar essa reinserção socioeconômica em várias empresas em todo o Brasil. Eu achei legal que você já mencionou várias parcerias que vocês têm, e eu queria perguntar assim, por exemplo, se eu tenho uma empresa ou mesmo como pessoa física e quero fazer uma parceria com a Refúgio, como é que eu faço para buscar vocês e para propor uma parceria, algo nesse sentido? Olha, muito fácil. É só você entrar em contato com a gente pelo nosso site. A gente tem lá o nosso e-mail de contato, enfim, as nossas redes sociais também. A gente sempre responde, acessa. Mas qualquer empresa que tenha interesse em fazer a contratação de refugiados e imigrantes pode entrar em contato conosco e nós vamos viabilizar todo o processo de acolhimento. A operação acolhida arca com os custos de logística dessas pessoas. Então, para que uma pessoa refugiada venezuelana saia de Roraima com destino final em qualquer lugar do Brasil, ela recebe hoje um atendimento inicial com a gente. Enquanto esse processo de documentação está acontecendo, a gente vai levantar se essa pessoa tem todas as certificações, se essa pessoa precisa tomar vacinas obrigatórias antes de sair, se ela tem toda a documentação para já dar entrada num novo emprego, se ela tem CPF, se ela tem, né, a solicitação de refúgio, enfim, uma série de documentos para que ele possa viajar. A gente acompanha esse processo, além de oferecer os cursos nesse meio do caminho, né? E depois que tudo isso acontece, a gente encaminha essas pessoas para a viagem e faz a ponte com o empregador no seu destino final. Então, a única coisa que o empregador precisa oferecer, de acordo com, né, normas da própria operação acolhida, é um alojamento inicial de 3 meses e alimentação para que essa pessoa possa morar, né, e possa se alimentar, porque não tem condições da pessoa esperar 30 dias para receber o primeiro salário para conseguir ter a sua subsistência inicial. E esse acaba sendo um grande empecilho para que grande parte das empresas ofereçam oportunidades para as pessoas que estão lá. Muitas têm interesse em oferecer vagas para essa população, mas não têm interesse em acolher. E aí é que entra um pouco do nosso trabalho de acolhimento pessoa física. O refúgio nasceu com o acolhimento pessoa física. O Fernando e a Laura, que são os fundadores da organização, eles começaram indo a Roraima e oferecendo ajuda. E de que maneira? Olha, vocês podem fazer uma vaquinha, vocês podem juntar recursos, vocês podem
fazer acolhimentos como pessoa física. E foi isso que eles fizeram. Acolheram uma família, acolheram 2 famílias, 3, 10 famílias, e depois disso tudo começaram a perguntar qual era o CNPJ da organização para fazer doações. E foi assim que o refúgio começou. Quando eu falo acolher, não é acolher na nossa própria casa, é acolher numa casa ou num apartamento que a família vai ter condições de sustentar depois do seu período de experiência no trabalho e, em consequência, o seu processo de independência. Então, o refúgio estabeleceu uma metodologia de acolhimento. A gente tem um trabalho forte voltado para essa parte e também diretrizes básicas do acolhedor que a gente oferece para que qualquer pessoa que tenha interesse em fazer esse acolhimento possa acolher. Então, mínimo, por exemplo, de 5 pessoas para formar um grupo, cada um fica responsável por uma tarefa, uma pessoa vai apoiar na busca por emprego, outra pessoa vai apoiar na busca por uma casa, outra pessoa vai apoiar para fazer o currículo e apoiar as crianças na entrada na escola, na creche e dar orientações sobre o SUS. Então, eu, por exemplo, no ano passado, quando entrei no refúgio, acho que eu fiquei tão envolvida com a questão dos refugiados que eu resolvi acolher uma família, né? Eu e um grupo de mais 8 amigas, nós conseguimos arrecadar recursos e cada uma ficou responsável por uma tarefa. E nós acolhemos em dezembro do ano passado uma família de 7 pessoas, pai, mãe e 5 crianças. E esse profissional, esse pai, ele estava em Roraima, já tinha passado por 3 abrigos diferentes há 1 ano. A esposa tinha chegado da Venezuela grávida do último filho, o filho nasceu já nesse abrigo onde eles estavam morando e eles não conseguiam interiorização porque um dos requisitos é que tenha um trabalho, que tenha uma função que possa sustentar a família com aquele recurso. E todos os valores que eram oferecidos para empregos na Operação Acolhida acabavam sendo muito baixos para ele poder sustentar a família com tantas pessoas. Então, o que a gente fez como grupo foi oportunizar para que ele pudesse renovar a carteira de motorista dele aqui no Brasil, revalidar, na verdade, a carteira de motorista, porque ele era caminhoneiro, ele trabalhou quase 20 anos na PDVSA, que é a empresa de petróleo que tem lá na Venezuela, justamente levando combustíveis inflamáveis para todos os lugares da Venezuela. Então ele tinha uma experiência, ele tinha uma qualificação, mas ele não conseguia se recolocar porque ele não tinha dinheiro para fazer o documento e regularizar o documento aqui no Brasil. A gente conseguiu ofertar esse recurso, além, claro, né, da moradia e dos custos iniciais de vida, e hoje ele está trabalhando, ele tem um salário suficiente para sustentar a família, e a gente só deu uma oportunidade para ele recomeçar. Então, qualquer pessoa que tem interesse em formar grupos para fazer esses acolhimentos vai ter o nosso apoio e a nossa formação, tem pessoas qualificadas para apoiar esse processo, e eu acho que é um problema não só, né, do governo brasileiro, como das agências e das organizações que estão lá em Roraima hoje para apoiar na solução desse desafio, mas a sociedade civil também pode se organizar para poder ajudar a resolver essa situação migratória. É um trabalho muito legal, Carolina, assim, acho que comove a gente de escutar quando você consegue ajudar uma pessoa, porque muitas vezes essa pessoa só precisa de uma mão estendida para se ajudar a se reerguer, né? Igual você trouxe uma pessoa qualificada com sua família, estava precisando de uma oportunidade para conseguir tocar a vida aqui no país. E eu queria justamente perguntar para você sobre isso. Qual que é o perfil dessas pessoas? Como que é a visão, assim, né, dessa população quando elas chegam? Primeiro, eles sabem que podem buscar o Refúgio 343, eles sabem do projeto da Operação Acolhida. E outra, como que é que eles chegam aqui no nosso país? Geralmente chegam em grupos e famílias, geralmente vem primeiro uma pessoa e aí as outras pessoas vêm, eles trazem algum recurso, chegam sem nada. Como que eles chegam aqui? Se eles reportam muito medo de perseguição política, se eles têm esse desejo de retornar ao país? Um overview para os nossos ouvintes, assim. Olha, eu estou trabalhando no Refúgio desde o ano passado e não acompanhei muito antes, né, toda essa situação da chegada dos venezuelanos aqui. Mas o que eu posso dizer é que no início da migração venezuelana para o Brasil, vieram as pessoas que eram mais qualificadas em termos de formação, em termos de recurso. E hoje em dia a gente está vendo uma situação complexa, porque você imagina que 20% da população venezuelana já se deslocou. Mais de 7 milhões de pessoas já estão fora da Venezuela hoje. Então, as pessoas que tinham condições e tinham recursos saíram primeiro. Hoje em dia, a gente está lidando com uma situação muito complexa, que são pessoas pouco qualificadas e muito jovens. Inclusive, tem uma parcela da população que chega que ela não é alfabetizada. Imagina a gente ter que lidar com uma situação de ter que ensinar um novo idioma ou uma nova língua para uma pessoa que não sabe
escrever nem o próprio idioma dela. Então, a gente está com um perfil diferente de pessoas que estão chegando hoje em dia. E essas pessoas, muitas vezes, vêm de outros lugares da Venezuela, de ônibus, ou de caminhão, ou de carona, ou de carro, até próximo da fronteira, e depois eles atravessam a pé. Então é um pouco esse perfil de pessoas que estão chegando. E vale dizer também que é isso, a gente tem abrigos em Roraima, são 7 abrigos, né? 5 em Boa Vista e 2 em Pacaraima. Juntos, eles conseguem acolher quase 9.000 pessoas, mas os abrigos estão superlotados. Então, mesmo assim, a gente ainda tem quase 2.000 pessoas morando nas ruas, em ocupações espontâneas em Roraima. Roraima, né? Não se fala Roraima, se fala Roraima. Depois que eu fui pra lá, eu descobri. Mas a gente sente que a população que está chegando é uma população pouco qualificada em termos de formação profissional e uma população que chega de mãos vazias. Então, as pessoas chegam, as pessoas ficam à mercê da ajuda humanitária que está sendo oferecida aqui. Então, eu estive em Pacaraima no mês passado e me deparei com um menino que estava morando há 18 dias na rua, porque chegou achando que ia ser acolhido, mas ele não era prioridade. Hoje, para você ser acolhido lá em Pacaraima, você precisa ser mãe solo com muitas crianças, ou idoso, ou uma pessoa com uma doença crônica, uma doença grave. Dificilmente um homem solteiro, jovem, vai ser acolhido num abrigo, ele vai ficar na rua mesmo. Então não tem o que fazer. Muita gente chegando ainda. Então é uma crise, talvez uma crise que tenha parado de ser noticiada pela sua constância, pela sua quantidade, pela sua duração, mas é uma crise latente que continua afetando muito o governo brasileiro. Em relação a essa crise humanitária que a gente tem, como é que é a ação dos níveis de governo, né, lá em Roraima? Governo estadual, governos municipais e o governo federal para auxiliá-los nesse trabalho? Olha, a Operação Acolhida, ela começou em 2018 e ela é uma operação organizada pelo governo brasileiro. À época era o Ministério da Cidadania, né, que governava e que ditava as regras, as normas, como agir para essa situação de fluxo de venezuelanos, em parceria com o Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, e com a OIM, que é a Organização Internacional das Migrações. Mas o governo brasileiro, junto com os militares, né, do Exército Brasileiro, é que lideraram todo esse processo de implantação desses abrigos e todo esse trabalho humanitário. Hoje, as organizações da sociedade civil, né, as ONGs que estão presentes lá em Roraima, dão conta de parte desse processo de interiorização e são contratadas para fazer essa parte de abrigamento. Mas ainda existe uma necessidade muito grande de trabalho e faltam pessoas, faltam braços para dar conta da demanda populacional e da necessidade básica das pessoas. Então, por mais que, pensa assim, o Acnur é responsável pelo pagamento das agências que fazem os abrigamentos em Roraima. O Acnur ele acaba sendo o responsável, o gestor, mas ele não realiza atividade na ponta, ele contrata outras organizações. Então tem organizações que ficam responsáveis, né, pelo acolhimento dessas pessoas em Roraima, outras organizações que ficam responsáveis por todo esse trabalho de formação e interiorização, que é o caso do Refúgio 343, e outras organizações que também fazem um apoio de base para acolher pessoas em situação de rua, oferecendo alimentação, oferecendo serviços para lavar as roupas das pessoas, oferecendo banheiros coletivos para que as pessoas possam tomar banho. Então, assim, os abrigos, eles não contemplam toda a necessidade da população e muito distante da realidade achar que um trabalho unilateral vai resolver o problema, né? Todas as organizações juntas, com o apoio do governo brasileiro, né, e também das agências da ONU, fazem com que essa orquestra funcione melhor. Mas mesmo assim, ainda há uma necessidade muito grande. O Refúgio 343 fica dentro do CCI, que é o Centro de Capacitação e Interiorização. Então, todas as agências que fazem esse trabalho de formação e interiorização ficam lá. E a demanda, ela é constante e super intensa, não para. Não param de chegar pessoas pedindo ajuda, não param de chegar pessoas querendo se matricular nos cursos, porque sabem que há uma porta de entrada para o processo de interiorização também. Então, assim, hoje é um trabalho conjunto e orquestrado e alinhado para que tudo possa acontecer. Não existe ninguém que faz nada sozinho, né? Nós estamos todos lá com o mesmo objetivo, né? Com a mesma finalidade para apoiar na migração venezuelana para o Brasil.
Legal essa sua frase, né? Afinal, ninguém faça nada sozinho. Acho que é uma coisa que a gente sempre tenta falar aqui no podcast, de certa forma, porque quando a gente está tratando de sustentabilidade, né? A gente tem ali os 3 pilares, social, econômico e ambiental, e a gente repara em todas as conversas que são vários elos, né? Que tem que atuar em conjunto para que a gente busque um futuro melhor. Então, é bem legal o trabalho de vocês, Carolina. Gostei muito de conhecer o Refúgio 343. Eu queria, para a gente poder, fazendo um fechamento desse episódio, que você, né, hoje é o dia do refugiado. Então, que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes a respeito da condição dessas pessoas, como que eles podem se envolver mais, ser um elo de ajuda e o que mais você queira passar aí de mensagem. Acho que seria bem bacana para a gente poder fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa. Eu queria deixar claro que para os refugiados, recomeçar não é uma opção, é a única escolha. Ninguém escolhe viver uma situação de violência ou viver uma situação de vulnerabilidade extrema, não ter o que comer, não ter como trabalhar, não ter como levar as crianças para a escola. As pessoas, elas são tomadas, elas são invadidas por uma situação externa e acabam precisando sair de suas casas e sair do seu lugar de conforto para ir para uma outra região, para ir para um outro lugar, sem saber o que vai acontecer. Uma pessoa sair da sua cidade, da sua casa, abandonar tudo e ir embora é porque realmente é uma situação que afeta todas as instâncias da vida dessa pessoa. Então, para nós do refúgio, ajudar é uma oportunidade. No Dia do Refugiado, eu gostaria de reiterar as portas abertas que o governo brasileiro oferece para a população refugiada e imigrante de todas as nacionalidades. O Brasil é um país muito acolhedor, eu acho que a gente vai continuar recebendo migrantes e refugiados, e não só venezuelanos, mas também, enfim, de diversas nacionalidades, vide a situação aí dos afegãos que também estão chegando aí, muitos ficaram no aeroporto de Guarulhos. É uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós. Independe da sua raça, independe da sua situação financeira, independe de qualquer coisa. A qualquer momento, qualquer pessoa pode vir a ser uma pessoa refugiada ou precisar desse apoio. Então, acho que se existir a possibilidade de parcerias com o setor privado para ofertar oportunidades de emprego, oportunidades de recolocação, para essas pessoas que estão chegando. Algumas não têm formação, mas muitas têm uma habilidade, uma competência, uma formação, uma vida anterior à sua chegada aqui. Então, essas habilidades, elas precisam ser valorizadas. As pessoas, quando chegam, elas chegam com seu poder de trabalho, com suas competências. Então, ofertar a possibilidade de reinserção profissional para essas pessoas aqui no Brasil é algo que a gente vem buscando, a gente trabalha justamente para fazer essa ponte entre o setor privado e esses beneficiários e também apoiar o processo de formação. Então, pessoas interessadas em acolher refugiados e imigrantes, pessoas interessadas em oferecer oportunidades de emprego para essas pessoas, pessoas luminosas interessadas em doar também para que o refúgio possa continuar acontecendo, serão sempre muito bem-vindas. Perfeito, Carolina, muito bacana. Só um comentário rápido, já falamos, Esse é o segundo, acho que, episódio que a gente fala sobre refugiados, a gente fez um sobre refugiados climáticos, lembrando, que também temos os refugiados internos. Você falou que muitas pessoas sofrem, e pode acontecer isso com a gente. Tem pessoas no Brasil, recentemente, com acidentes aí no litoral de São Paulo, que perderam tudo, tiveram que sair de suas casas. Então, sim, todos nós somos, apesar da situação estável hoje aqui no nosso país, felizmente, mas nunca se sabe o que pode acontecer futuramente, desde clima, políticas, etc. Podemos ser um refugiado, então muito bacana que todos possam estender sua mão para que um outro ser humano possa se desenvolver e ter uma nova oportunidade, porque igual você comentou, a única opção deles é fazer essa mudança, é buscar um refúgio. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, a nossa conversa aqui no podcast. Foi sensacional conhecer mais o trabalho de vocês e estão sempre convidados a retornar aqui para a gente fazer mais conteúdos a respeito da situação da população de venezuelanos aqui no Brasil e outros também, quando vocês estiverem com novas atuações. E agradecer a todos os nossos ouvintes. Até o próximo, o Beabá da Sustentabilidade. Obrigada, Renato. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade. Enfim,
Se tiverem interesse, né, quem estiver ouvindo, quiser saber mais informações, é só acessar refugio343.org e saber mais como apoiar, enfim, como atuar em prol dessa causa. E é isso. Obrigada pelo espaço, por falar sobre esse assunto que é tão caro e tão importante para nós. Obrigado, Carolina, obrigado, Renato, obrigado aos ouvintes. E como vocês falaram, né, esse é um assunto que a gente precisa trazer cada vez mais aqui no podcast e a gente quer realmente cada vez mais falar desse assunto, porque é um assunto que, como a gente falou no começo, né, ele tem muita gente que está sendo refugiada no mundo e a gente precisa levar a luz a esse assunto e trazer esse assunto ao conhecimento das pessoas. Então, fica aqui o nosso agradecimento à Carolina, ao pessoal do Refúgio 343 e aos ouvintes, e dizer que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do nosso podcast.